Glória, louvor, somente ao nome de Jesus. Ele está presente aqui. Você consegue sentir a presença de Jesus nesse lugar? Amém. E através da sua palavra, Ele nos revela o seu querer. Você já deve ter ouvido aquela expressão: fulano mudou da água para o vinho. Já ouviu essa expressão? Ou, puxa, eu queria tanto que a minha vida mudasse, a minha vida financeira mudasse da água para o vinho. Eu queria tanto que o Brasil ganhasse da água para o vinho. Amanhã é contra o Japão, né? Orem por mim, minha casa vai estar dividida. Lá em casa a maioria já é japonês. Essa expressão da água para o vinho é uma expressão comumente usada na sociedade para expressar uma transformação impressionante, milagrosa. E ela tem fundamento na palavra do Senhor. E hoje nós gostaríamos de estudar na palavra de Deus. Mude a sua vida da água para o vinho. E eu queria que você lesse comigo esse texto da palavra do Senhor, João capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 ao verso de número 11. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Se estiver um pouquinho diferente da sua, não tem problema, tá? Fala sobre o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. 2 dias depois, houve um casamento no vilarejo de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá e Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a festa. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, por que a pressa? Respondeu Jesus. Minha hora não chegou. Sua mãe, porém, disse aos servos: façam tudo o que ele manda. Perto dali estavam 6 potes de pedra usados para a purificação cerimonial dos judeus. Cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos servos: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios até a borda, ele disse: agora tirem um pouco e levem ao encarregado da festa. E os servos obedeceram. O encarregado da festa provou a água, que agora era vinho. Como não sabia de onde tinha vindo, embora os servos que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Todos servem primeiro o melhor vinho, disse ele. Depois que os convidados já beberam o bastante, servem o vinho mais barato. Mas você guardou o melhor até agora. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Com isso ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós cantamos que o teu nome é poderoso. Nós cantamos que o Senhor transforma coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos humanos. E nós cremos no teu poder. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. Nós cremos que o Senhor tem algo reservado para nós nessa manhã. E o que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã é algo maravilhoso da sua parte para nós. Abre os nossos corações, direciona os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Que estejamos sensíveis e preparados para receber o melhor que o Senhor tem reservado para cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando algo muda assim extraordinariamente,
seja na nossa vida, seja na vida das pessoas. Geralmente, às vezes a gente usa essa expressão da água para o vinho. É interessante observar que esse é o primeiro milagre de Jesus. E esse milagre não foi uma cura, não foi no hospital, não foi na casa de alguém doente, não foi num lugar triste, foi numa festa e numa festa de casamento. Mas nos bastidores daquela festa, algo não ia dar certo. Algo não saiu, talvez conforme o planejado ou como o esperado. Quando a gente olha ou participa de uma festa, nós geralmente reparamos nas coisas boas, na alegria, na música, na diversão do povo, como as pessoas estão felizes, como elas estão animadas, seja numa festa de casamento, todos os olhos estão concentrados numa festa de casamento para a noiva, para o noivo, para aqueles olhares apaixonados. Mas nessa festa de casamento, os bastidores dessa festa, havia uma crise que estava sendo instalada pela falta de algo que era o vinho. E nós podemos transportar essa cena dessa festa também para as nossas vidas. Quantos de nós muitas vezes não estamos assim na nossa vida, curtindo, até mesmo sorrindo, mas nos bastidores da nossa vida, nós sabemos que às vezes algo falta. E talvez nessa manhã você tenha entrado exatamente assim, talvez nessa manhã a sua vida está andando assim. Por fora você está tentando manter as aparências de que tudo está bem, sorrindo, mas nos bastidores do seu coração, da sua vida, talvez algo tenha acabado. Talvez a alegria se foi. Talvez a força se esgotou, talvez a esperança se acabou. E eu quero dizer para você que é nesse lugar que Jesus entra. Porque nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Quem tem Jesus no coração sabe que o seu olhar está atento a tudo que acontece conosco. E a palavra nessa manhã vem nos apresentar um Jesus que quando está presente, quando algo falta, quando algo se vai, quando algo se esgota, quando ninguém mais pensa que tem solução, Ele vem trazendo algo muito melhor. Ele vem fazendo algo novo. Nessa manhã, o Senhor deseja nos iluminar e trazer ao nosso pensamento, e direcionar os nossos pensamentos e os nossos corações, que muitas vezes sim, e Ele pode mudar a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida, da água para o vinho. Como? Talvez você pense assim, como que essa situação que hoje eu estou enfrentando, como que a minha vida pode mudar da água para o vinho? Em primeiro lugar, cultive a presença de Jesus antes da crise. Jesus foi convidado para participar daquela festa. Nós não sabemos ao certo se era algum parente de Jesus, o texto não fala, mas não é à toa o registro que João faz quando ele fala da mãe dele, quando ele fala de Jesus e os seus discípulos. E uma coisa curiosa que eu nunca tinha prestado atenção, que os personagens dessa história bíblica e desse milagre, não tem assim nenhuma ação dos discípulos, né? Eles são mencionados que eles estavam presentes, mas ali mesmo eles não protagonizaram nenhuma cena. Mas não é à toa que João registra que Jesus e a sua família havia sido convidado. Ele nos dá pistas que Jesus e a sua mãe não eram desconhecidos dos noivos, assim como hoje, quando você vai fazer uma festa, seja ela de casamento, seja ela uma celebração, você convida pessoas que você conhece, que você tem um certo grau de relacionamento. Mas João registra a presença de Jesus antes da crise acontecer com a falta do vinho. O vinho havia acabado. Mas
Jesus estava lá, e isso não é um acaso, fez toda a diferença. A presença de Jesus, veja só, não impediu que a crise acontecesse. A presença de Jesus não impediu que o vinho acabasse. O vinho acabou, mas a presença de Jesus, ela era anterior àquele momento daquela falta. E na cultura judaica, o vinho, ele tinha um protagonismo muito importante nas festas. Não tinha como fazer festa sem vinho. O vinho, ele simbolizava alegria, simbolizava um momento de celebração, simbolizava a honra, simbolizava até mesmo status, poder, dinheiro, né? Ainda mais pela quantidade, quando a gente olha que eram vários vasos que estavam ali e foram, né, cheios de vinho. Acabar o vinho significava vexame. Se não tivesse vinho, se o vinho de fato não aparecesse de algum lugar, aqueles noivos certamente iriam ser mal falados, ou por falta de planejamento ou por falta de dinheiro, iriam passar uma vergonha pública. E isso nos ensina algo precioso. Mesmo com a presença de Jesus, isso não isenta que nós passemos por crises. Por isso que é importante nós cultivarmos a presença de Jesus, antes que a crise se instaure na nossa vida. Sim, porque as crises vão existir. Há momentos que nós vamos passar por escassez, seja uma escassez na nossa vida emocional, seja escassez com relação a problemas diversos que passamos, escassez no sentido econômico e tantos outros. Por isso é importante cultivarmos a presença de Jesus, porque não vai impedir que a crise chegue às nossas vidas, mas nós não vamos passar por elas sozinhos. Porque a presença de Jesus é real na nossa vida quando nós cultivamos, quando nós temos uma comunhão plena com o Senhor. Há uma grande diferença entre passar por situações que muitas vezes nos surpreendem. Há uma diferença muito grande quando nós passamos com Jesus, porque nós experimentamos do socorro, da companhia, da presença dEle. E isso é algo que nós precisamos compreender. Cristo nunca, em nenhum momento da Bíblia, você vai encontrar que Ele não prometeu que nós não passaríamos por dificuldades. E foi isso que Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A diferença não está na ausência de crises, mas está em permanecer na presença de Cristo em meio às crises que enfrentamos. Quem procura Jesus nos momentos de emergência, recebe dele socorro. Mas quem já tem Jesus na sua vida, quem tem um relacionamento firme com Ele, um relacionamento verdadeiro, passa pelas crises de uma maneira diferente, passa com paz. A paz que excede todo entendimento. Passa sabendo que não está sozinho, mas que tem a companhia, que pode contar com a presença consoladora, confortadora e com o poder do Senhor. Por isso que é importante nós termos um relacionamento firme com o Senhor e não fazermos desse relacionamento um relacionamento utilitarista. Fazer de Cristo um extintor de incêndio. Há muitas pessoas que buscam o Senhor por causa disso. Muitas vezes aparecem na igreja ou mandam um WhatsApp para o pessoal da oração porque o caldo entornou. Seja em casa, seja nos negócios, quando o fogo das provações está consumindo. A fé cristã não consiste em recorrer a Jesus apenas nas emergências, mas consiste em desfrutar e permanecer nele diariamente. Porque quando as crises vierem, não vai ter desespero. Eu sei quem está comigo. Eu sei que a vida tem os seus altos e baixos, mas eu tenho fé. O Senhor está comigo em todo o tempo. Quando cultivamos a presença de Jesus nos dias comuns, quando as crises vêm, e muitas vezes vêm forte sobre nós
não ficamos desesperados nem aflitos, mas passamos com paz, com direção no nosso caminhar. Sabe uma coisa que chama a atenção nesse texto? É que em momento algum, os noivos ficaram sabendo que o vinho tinha acabado. Em momento algum, a família foi acionada para comprar mais vinho, que talvez seja isso que a gente faria nos dias de hoje, né? Vamos lá comprar mais, não vamos deixar isso afetar. Os convidados não ficaram sabendo. Porque a presença de Jesus, ela nos surpreende com a sua graça. Quantas vezes você já não foi surpreendido com a provisão de Deus? Quantas vezes você já não experimentou livramentos do Senhor na sua vida? Coisas talvez que nós nem imaginamos. Portas que muitas vezes o Senhor fechou porque não era para nós, são livramentos. Porque a presença de Jesus, ela não elimina as nossas crises. Mas muitas vezes o Senhor nos blinda de situações, porque a presença dEle já era notória na nossa vida e nós sentimos mesmo assim o seu cuidado silencioso. E quando nós temos a presença de Jesus, nós vemos que Ele trabalha por nós. Há batalhas que Deus vence mesmo antes delas chegarem a nós. Eu já vi muita resposta de oração assim, de pessoas que estavam orando por seus filhos. Em determinado momento, apareceu uma situação difícil e o filho foi livrado de um assalto e aquela mãe, aquele pai, naquele dia havia orado por livramento. Há batalhas que nós vencemos sem ao mesmo sabermos, porque o Senhor está cuidando de nós. Há uma diferença e nós precisamos entender isso. Que vida cristã não é só quando os problemas batem à nossa porta, não é só quando falta alguma coisa e nós recorremos a Deus, mas nós somos chamados a permanecer no Senhor. E essa é a teologia joanina que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 15. Fala, permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. A importância de permanecermos no Senhor em todo tempo. Não busque o Senhor só porque te falta algo. Busque o Senhor porque você sabe que Ele é tudo o que você necessita. Não reduza a sua vida a esse só buscar de vez em quando. Porque a presença de tudo, a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Viver em comunhão com Ele todos os dias. Quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus, o nome dele significa Emanuel. Deus conosco está. Desde o Éden nós vemos um Deus que vem ao nosso encontro, não só para salvar a nossa pele, mas um Deus que vem para se relacionar. Deus se relacionava com Adão e Eva, e encontrar eles no jardim, conversar com eles, passear com eles, caminhar com eles. Cristo não morreu só para nos dar a salvação, para nos livrar do inferno, ou para ser o nosso socorro, como diz a palavra, Ele é o nosso socorro nas horas que nós passamos por tribulações. Mas Cristo, Ele deseja ser essa companhia, esse Deus que se relaciona conosco de uma forma pessoal, para que permaneçamos nele em todo o tempo. Cultive a presença de Cristo. Há cristãos que querem Jesus como um grande salvador, não só salvador das suas vidas, mas um salvador só nas crises. Mas Deus quer ser o Deus da segunda-feira, da terça-feira, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Ele quer ser o Deus da mesa, o Deus da rotina, que caminha e nós sentimos o seu cuidado. A nossa vida muda da água para o vinho. Quando a presença de Cristo não é um recurso de emergência, mas é um ambiente onde a vida cristã deve ser vivida. Ele é esse lugar. E quando nós sentimos a sua presença, pode faltar o que vier, pode acontecer o que vier, a presença de Jesus é uma rocha firme no nosso coração.
Não abandone Deus quando as coisas estiverem bem, porque geralmente é isso que as pessoas fazem. Mas permaneça no Senhor, sabendo que sim, você vai enfrentar por momentos difíceis nos bastidores da sua vida, mas porque Cristo mora em você, porque você tem um relacionamento com Jesus, você sabe, você vai experimentar o poder extraordinário do Senhor. Não busque a Deus pelo que Ele pode fazer, mas busque a Deus pelo que Ele é. Que Jesus não seja apenas só um convidado de vez em quando para resolver os seus problemas, mas que Ele seja essa presença constante na sua vida, de um Deus que se relaciona e você pode experimentar da sua presença e do seu poder. Em segundo lugar, entregue a Jesus aquilo que parece insuficiente. Maria era uma mulher bastante observadora. Quando eu leio esse texto, é assim que eu imagino. E isso reforça a nossa interpretação de que a família de Jesus era conhecida dos noivos e dos familiares que estavam ali. Por que Maria se importaria tanto com o bom andamento da festa, se ela não quisesse bem os noivos, não é? Se ela não quisesse que nada de mal atrapalhasse aquele momento. Então, Maria, ela leva o problema para Jesus. Ela só fala, eles não têm vinho. Talvez em algumas outras traduções apareça que Jesus respondeu a sua mãe de uma maneira ríspida. Por isso que eu gosto muito dessa versão que eu li, que é a Nova Versão Transformadora, que ele pega e fala assim, olha mulher, para que tanta pressa? Calma, a minha hora não chegou. Existem outras traduções, eu fui pesquisar nas outras traduções, se não me engano, do Eugene Peterson, ele fala, o que eu tenho a ver com isso, o que você tem a ver com isso, né? A minha hora vai chegar. Ou seja, Maria, de um jeito querendo resolver as coisas, fala para Jesus, olha, eles não têm mais vinho. Depois ela orienta os servos, ela fala, olha, fiquem de olho nele, façam tudo o que ele vos mandar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Como é bom a gente ter pessoas na nossa vida que se preocupam com o nosso bem-estar. Maria se preocupou com aquela festa, com o bem-estar dos noivos. E ela levou o problema para a pessoa certa, porque ela sabia que Jesus poderia fazer algo. Cerque-se de pessoas que não falem do seu problema ou desdenhem do seu problema. Cerque-se de pessoas que levam o seu problema para Jesus, que oram por você, que intercedem por você. Seja também essa pessoa que ora e que intercede, que busca e se recorre à presença de Jesus. Ela fala para os servos, façam tudo o que ele vos disser. A necessidade era vinho, era notório. Mas os servos precisaram fazer a parte deles. Eles encheram a talha, carregaram aqueles vasos, aquelas talhas cheias de água, não entenderam, não discutiram, com certeza não viram sentido nenhum. E se fosse eu e você, a gente chegaria para Jesus e falaria assim, Jesus, está faltando é vinho, não é água não, o povo não quer água, não é? Mas eles não fazem, em nenhum momento você vê um diálogo. Talvez eles pensassem assim, que a gente vai ter esse trabalhão todo de encher 6 talhas com água, pesado, para nada. O mestre Salo, encarregado da festa, vai detonar com a gente. Olha, nós precisamos livrar a nossa pele. Não. Diz o texto, e é bem claro, que eles obedeceram. E foi exatamente, e é exatamente nesse lugar que os milagres de Jesus acontecem. Quando Ele encontra em nós um coração obediente, não questionador. Porque a priori, nossa, de seres humanos, se estivéssemos naquela situação, como muitas vezes acontece na nossa vida, é de olharmos as situações e falar assim, isso aqui é muito pouco, isso não vai resolver o problema. Mas é exatamente nesse lugar de obediência que os milagres do Senhor acontecem na nossa vida. E é assim que Ele continua trabalhando.
Leve o seu problema para Deus, mas talvez em muitos casos Deus não vai responder de forma imediata. Vai precisar ter uma ação nossa, de obediência. Mesmo olhando a situação com os olhos humanos, talvez não acreditando. Porque o processo de Deus na nossa vida não é, na maioria, 99,9%, não é como nós imaginamos. Quando nós falamos de uma transformação da água para o vinho, não é mágica, foi um processo. E aquele processo precisou de obediência. Assim como muitas vezes na nossa vida, o que o Senhor requer de nós é obediência. E não ficar olhando e falando, isso aqui é muito pouco, isso aqui não vai acontecer. Porque Deus, antes de mudar as circunstâncias, Ele deseja formar o nosso coração. Ver se no nosso coração tem fé, disponibilidade e obediência. Tantas vezes a gente chega diante do Senhor, duvidando que Ele pode fazer alguma coisa. Isso é incredulidade. Por isso que a palavra nos mostra esses sinais, esses milagres do Senhor, nos dizendo que nada é impossível se houver no nosso coração obediência. Porque o impossível sempre foi especialidade do Senhor. O impossível sempre foi e é a especialidade do Senhor. A nós cabe a responsabilidade de fazer tudo o que Ele vos mandar. Mesmo que você não veja. Dê o passo de fé. E olha que esse é o primeiro milagre. Mas esse milagre me lembra muito de 2 Reis, da viúva que havia perdido seu marido e os seus filhos iam ser entregues como pagamento de uma dívida. E ela vai ao profeta e fala, eles vão levar os meus filhos, e agora? Eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não tenho condições nenhuma. E o profeta fala para ela, o que você tem em casa? E o que ela fala? Um pouco de azeite. Um pouco de azeite é o que eu tenho. E ele dá as instruções para ela. Porque muitas vezes os milagres que Deus faz não é sobre o quanto nós temos. É sobre o como está o nosso coração e a nossa fé para acreditar que Ele pode fazer o impossível. E então ela pega aquela botija de azeite, vai pedir outros vasos e o azeite começa a correr, os seus filhos começam a ajudar. O azeite começa a encher as botijas e então ele fala, agora você vai lá e vende. E a palavra é muito clara, ela nos diz que ela vendeu, pagou a dívida e ainda sobrou para ela viver. Esse é o Deus de milagres. E o primeiro milagre de Jesus nos fala sobre isso, sobre uma falta. Naquelas talhas não tinha mais vinho, não tinha para onde tirar. E o Senhor faz aquilo extraordinariamente. Porque para aquela viúva e talvez para os serviçais, aquilo fosse insuficiente. Mas eles foram fiéis, eles foram obedientes e por isso eles viram milagres. Nós entregamos o que nós temos, mesmo que não faça sentido. Porque não é sobre nós, é sobre o Deus que nós cremos. É sobre a obediência à sua voz, mesmo que demande algo de nós. Quando nós obedecemos ao que Deus está nos mandando fazer, ao que Cristo nos orienta a fazer. Quando nós entregamos aquilo que é insuficiente nas mãos dEle, se torna extraordinariamente em milagres, em muito mais do que os nossos olhos poderiam imaginar. E nós somos surpreendidos pelo poder, pela graça do Senhor. Gente, às vezes a nossa vida não muda da água para o vinho, porque nós não estamos ouvindo o que o Senhor está nos mandando fazer. Nós estamos duvidando, nós estamos falando, é muito pouco, é insuficiente, não vai dar certo, é impossível Deus fazer uma obra na vida dessa pessoa, é impossível a minha vida mudar da água para o vinho. Mas esse testemunho, esse relato está aqui para nos fazer acordar, entender e enxergar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e desfruta desses milagres.
entregando aquilo que você tem, e você vê o muito mais que o Senhor pode fazer na sua vida. Mas pare de ignorar a voz do Senhor. Pare de ignorar o que Ele está mandando você fazer. Pode não fazer sentido, mas continue crendo que a água vai se transformar em vinho. E a nossa única parte, o nosso único trabalho é confiar nesse Jesus que nós falamos que cremos e servimos. Talvez hoje você olhe para dentro de você e pense: eu tenho pouca fé. Eu estou cansado. Estou cansado. Eu não sei se acredito mais. Talvez sonhos que se perderam. Talvez você tenha poucos recursos, porque aqui o texto fala de recursos. A cada ano que se passa, maior é a lista de endividamento no Brasil. Ontem eu vi um vídeo de um pastor falando sobre isso. E interessante que ele falou assim: sabe quantos versículos falam sobre administrar, sobre finanças, sobre dinheiro na Bíblia? 2.300 versículos. E ele falou assim: é muito mais do que falar sobre oração e outras coisas. Ele falou assim: algo o Senhor está querendo nos dizer. Talvez você tenha poucos recursos, mas como nós pregamos aqui, Deus é especialista em transformar insuficiência em testemunho. Aquilo que é insuficiente nas nossas mãos pode se tornar extraordinário nas mãos de Jesus, porque Cristo é suficiente para nós. A palavra de Deus nos fala: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós não sabemos por que o vinho acabou. O texto não fala se foi falta de planejamento ou se chegou mais gente que o esperado. As festas aconteciam ao ar livre. Mas a verdade é que aquilo que parece insuficiente, aqueles recursos esgotaram. Parecia fora de controle, mas não fugiu fora do controle de Jesus. E Jesus pôde fazer um milagre, porque ali haviam servos que talvez nem conhecessem a Jesus, mas creram que Ele poderia fazer alguma coisa. O que tem sido insuficiente para você? O que parece pouco para você? Creia que o Senhor, Ele é esse Jesus que faz milagres, que provê o que é necessário na hora que é necessária. E Ele vem nos surpreendendo com a sua graça, com o seu poder. E não é qualquer coisa. Deus não faz qualquer coisa na nossa vida. Ele vem fazendo o melhor. Quando Jesus entra na nossa história, quando nós cultivamos a sua presença, quando nós entregamos, por mais que a nossa fé seja pouca, Ele vem nos mostrando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos ampara, o quanto Ele nos socorre, o quanto Ele está cuidando de nós. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. E o que Ele tem é uma reserva especial. E esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. Creia que Jesus tem o melhor reservado. O mestre-sala, ou encarregado da festa, não sei como está na sua Bíblia, ele diz essa expressão: muitos servem o vinho barato por primeiro, mas você guardou o melhor. Tu guardaste o bom vinho até agora. Deus não tem coisa barata para nós, porque Ele morreu naquela cruz, derramando o seu sangue, e o seu sangue teve um alto preço. E por ter um alto preço, Ele tem bênçãos reservadas, melhores e muito maiores do que nós podemos imaginar. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui.
E eu não quero que você se escandalize com essa questão do vinho. Primeiro porque ela era cultural. Mas eu queria te dizer que do Gênesis ao Apocalipse, além de ser cultural, o vinho aqui e esse milagre, ao qual João chama de sinal. Veja que João não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Por quê? Porque mais do que transformar a água em vinho, havia um sinal que Jesus estava mostrando ao seu povo e que Deus estava, através dele, propiciando aquele momento que seria um momento escatológico. O mestre Sala não tinha nem ideia do que ele estava presenciando ou falando. Sim, era um vinho melhor porque sim, veio do milagre, da ação poderosa de Jesus. Mas o próprio texto fala que as talhas eram usadas para purificação exterior, era para o lavar das mãos. E Jesus utiliza justamente aquela água, demonstrando que a partir dele, ele sendo como o Messias, sendo apresentado como o Messias, sim, era sinal, porque nós não precisaríamos mais nos lavar exteriormente dos nossos pecados, dos nossos erros e delitos, porque ele morreria por nós na cruz. Então, o sacrifício de Jesus naquela cruz não seria só de uma mudança exterior, mas de uma mudança interior, de um Jesus que veio e se deu por nós na cruz, para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado e nos fazer viver na nova aliança. Esse sinal aponta para as bodas do Cordeiro. Jesus é esse noivo e a igreja é a noiva, que ele daria a sua vida. E veja que mais bonito, quando Jesus institui a ceia, Jesus toma o cálice em sua mão e ele fala: esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. E ele usa o vinho, porque era comum. E o vinho representa o seu sangue, a cor do sangue de Jesus sendo derramado. O vinho de Caná era um sinal que apontava para aquilo que Jesus faria por nós na cruz, e não foi à toa. Quando o mestre Sala, encarregado da festa, fala: vocês guardaram o melhor vinho até agora, ele está anunciando a verdade, que Jesus é o melhor de Deus, que Jesus é esse Messias que se entregou por nós, que tem o melhor para nós. E esse melhor, esse vinho novo, nós podemos experimentar. Se temos comunhão com o Senhor, nós podemos experimentar isso todos os dias. Jesus em Deus havia reservado algo melhor para a humanidade, que é a sua presença contínua e eterna. Na lógica humana e daquela época, o melhor servia antes. Na lógica de Deus, ele tem sempre o melhor reservado, ainda que pareça que acabou. Se vocês me permitem uma ilustração, grandes conhecedores de vinho sabem que tem uma categoria no vinho que se chama Gran Reserva. E essa Gran Reserva são vinhos que passaram por processos, são vinhos que levaram tempo amadurecendo. E geralmente não só o seu gosto, mas também o seu valor, ele é elevado. E aí eu faço um paralelo, trazendo para o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes, nós não cremos que Deus tem algo reservado, mas Ele tem uma grande reserva para nós, e é o melhor. E Ele manda aquele vinho ao mestre Sala para provar, e eu imagino, na minha cabeça prisciliana, na minha filosofia prisciliana, na minha teologia prisciliana, que o mestre Sala deve ter pego aquele vinho, aquela taça e falar: mas que gosto divino! Por quê? Porque tudo que Jesus faz na nossa vida é divino, é perfeito. E as bênçãos que nós desfrutamos aqui nessa terra são um gostinho do muito melhor que o Senhor tem para nós reservado na glória.
Por isso que Jesus é o melhor de Deus para nós, e nós podemos desfrutar desses milagres. Os milagres que Ele faz aqui nas nossas vidas é um sinal do muito mais que Ele tem na nossa vida. E talvez você olhe para a sua vida e você pense: eu acho que nada pode mudar, eu acho que não tem mais nada para mim reservado, o melhor da minha vida se foi. Deixa eu contar um testemunho, é de uma irmã aqui da igreja. Eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização. Uma vez eu contei pedindo autorização dela, ela estava presente. Mas antes, nos nossos cultos de terça, na época do pastor Carlos, nós tínhamos aqui as salvas, né, que nós usamos para os dízimos, e você colocava ali os seus pedidos, né? Eram 7 semanas que nós fazíamos com Deus. E uma irmã aqui da igreja, ela estava passando por uma dificuldade muito grande no seu casamento. O marido havia falado que tinha acabado. E ela não aceitou. Ela falou assim: eu creio no Deus que eu sirvo, que eu cultuo. Sabe o que ela fez? Ela pegou a aliança dela, jogou dentro da salva. Ela falou assim: eu estou entregando meu casamento nas suas mãos. Claro que nós não ficamos com a aliança, né, irmãos? Nós devolvemos para ela. E falamos assim: caminhe 7 semanas. E o Senhor vai fazer algo extraordinário, porque Ele tem o melhor. Quando fala que acabou, Deus vem com o melhor. Havia acabado o vinho na festa. E Deus transformou. Aonde ninguém falava que ia ter mais, aonde não tinha sair, o Senhor fez com que a água se transformasse em vinho. Aquele casamento daquela mulher foi restaurado. E até hoje ela está aqui na nossa igreja. Por quê? Porque Deus tem o melhor para nós. Porque quando nós entregamos aquilo que parece insuficiente, ninguém pode medir ou dizer que Deus não pode fazer. Porque agindo Deus, quem impedirá? Creia, meu irmão, que Jesus tem o melhor reservado para a sua vida. Creia que Ele tem vinho novo. Continue pedindo vinho novo sobre a sua vida. Continue crendo que Ele pode fazer. Obedeça, faça tudo o que Ele vos disser. Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você chegou aqui nessa manhã desesperançado. Talvez na sua vida, no interior da sua vida, algo que você fale que acabou. Mas nas mãos de Jesus, é o nosso próximo slide, a fraqueza se torna em força. As lágrimas viram testemunho público. A vergonha se torna em honra. Porque a verdadeira transformação não acontece quando as circunstâncias mudam. Acontece quando Jesus assume o centro da nossa história. Mude a sua vida da água para o vinho, com a presença de Jesus. Desfrute do poder extraordinário. Se você deseja essa transformação nessa manhã, faça esse caminho que João nos ensina na sua palavra. Cultive a presença de Jesus. Entregue a Ele o que parece insuficiente, o que acabou, e creia que Ele tem o melhor reservado para você, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Fale como Maria nessa manhã. O que acabou? Acabou força? Está se sentindo cansado? Acabou a esperança na sua família, de mudança? Do seu marido, da esposa, dos filhos? Apresente ao Senhor as suas talhas vazias. Diga: Senhor, eu preciso de vinho. Traz sabor de novo na minha vida. Faz a transformação que só o Senhor pode fazer. Entregue aquilo que está vazio, aquilo que parece insuficiente. E eu tenho certeza que você vai desfrutar do melhor de Deus. Qual a área da sua vida que você precisa de sentir o poder extraordinário do Senhor? Nessa manhã o Senhor deseja mudar destinos, vida, corações, perspectivas. Mas você precisa apresentar ao Senhor não só aquilo que te falta, mas apresentar: Senhor, eu creio, está nas tuas mãos. E quando está nas mãos de Jesus,
Ele jamais falha. Amém? Eu não vou cantar aquela música inteira que eu combinei com o pessoal, mas eu queria cantar apenas um trecho, porque foi uma música assim que falou muito ao meu coração quando eu estava redigindo esse sermão. E o trecho da música diz assim: onde há vinho novo, há novas forças, há esperança, o reino chegou, mudou meu passado, pois deu novo fogo, arde aqui. Deus, vinho novo, faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança, o reino chegou, mudou meu passado, pois teu novo fogo arde aqui. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, mas o Senhor sabe. Talvez você veio aqui sorrindo, mas há uma falta dentro do seu coração, há uma falta talvez na sua família, na sua casa, há escassez, há algo que parece insuficiente. E o Senhor vem nos revelar quem Ele é. Com esse sinal, diz a palavra, os seus discípulos creram nele. Que através dessa palavra nessa manhã, o Senhor preencha tudo aquilo que está faltando no seu coração. Entregue para Ele nessa hora. Não saia daqui sem sentir o poder extraordinário de Jesus. Creia que Ele pode fazer infinitamente mais. Pai, nessa hora eu clamo e oro pelos meus irmãos e irmãs. Às vezes a vida é assim, parece uma festa, mas há surpresas, há crises que muitas vezes nos abatem. Crises existenciais, crises emocionais, crises familiares, crises no trabalho, crises nas finanças, são tantas, ó Deus, que muitas vezes nós escondemos dos outros, mas não conseguimos esconder do Senhor. E por isso que nós temos um relacionamento contigo, porque sabemos, ó Deus, que passamos as crises e as dificuldades com a Tua presença, na Tua presença santa, na Tua presença poderosa. Porque a Tua palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de não sermos consumidos. Não deixa, Senhor, que sejamos consumidos pela ansiedade. Não deixa, Senhor, que sejamos consumidos pela depressão. Não deixa, Senhor, que sejamos consumidos pelas escassezes, ó Deus, que muitas vezes entra nas nossas vidas, ó Pai. Não deixa que sejamos consumidos pelas crises, ó Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ó Pai. Nós estamos com o Senhor, o nosso coração está em Ti, Pai. Nessa manhã, em nome de Jesus, abre as janelas do céu e derrama sobre o Teu povo bênção sem medida, Pai. Se alguém aqui precisa de força, que receba essa força, receba esse renovo. Se alguém aqui nessa manhã precisa de nova esperança, Pai, em nome de Jesus. Se alguém aqui nessa manhã precisa de direcionamento, de direção, Pai, nós cantamos que Tu és o caminho no deserto. Pai, abre esse caminho no deserto, sacia a sede, ó Pai, que os olhos daqueles que estão aqui sejam abertos e vejam o milagre extraordinário, poderoso de um Jesus que é vivo, que reina, que está entre nós, que tem o melhor reservado para nós, ó Deus. Nós cremos. A vida aqui muitas vezes é difícil, muitas vezes nós nos cansamos, ó Deus, mas nós nos recorremos ao Senhor, porque o Senhor não é Deus para que minta, Pai. O Senhor é um Deus presente, e é um Deus que nos surpreende com a sua graça, com o seu amor, com o seu cuidado, com o livramento. Traz a provisão, ó Deus, que tantos necessitam aqui nessa manhã. Porque assim como você estava, Deus, naquele casamento nos bastidores, o Senhor está. E o Senhor conhece os bastidores da nossa vida. O Senhor sabe que nós precisamos de um milagre.
O Senhor sabe, ó Deus, que nós precisamos que o Senhor reverta as situações. Reverte, Senhor. Nós não queremos buscar o Senhor só porque muitas vezes estamos passando por dificuldades, mas nós queremos buscar o Senhor porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor caminha conosco. O Senhor é um Deus poderoso, santo. E sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos abandona. Que nessa manhã todos saiam daqui, ó Pai, alimentados por essa palavra, alimentados pela Tua presença. Senta conosco na nossa mesa todos os dias. Afofa, ó Deus, o nosso leito com a Tua presença. Não deixa que percamos o sono por besteiras, por solicitudes dessa vida, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, é aquele que provê o pão enquanto nós dormimos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. O Senhor é um Deus que sabe de cada uma das nossas necessidades. O Senhor mesmo disse: basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia as suas próprias batalhas. A nós só cabe descansarmos e fazermos o que o Senhor manda. O que o Senhor quer que nós façamos. O que depende de nós, ó Deus. Nós queremos apresentar ao Senhor um coração obediente, sensível à Tua palavra. O que é para nós fazermos? Fala. Fala. Que nós te escutamos, Senhor. Dirige os nossos passos. Ilumina as nossas vidas. Que nós possamos andar com a cabeça erguida. Porque temos um Deus que nos honra. Temos um Deus que nos ama. Temos um Deus que tem promessas maravilhosas, incomparáveis para nós. Nós cremos nessa grande reserva, ó Pai, que o Senhor tem. Que quando diz que acabou, o Senhor está trazendo o melhor. E nós vamos desfrutar do melhor do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos com os pés firmes na Tua palavra. Nós te amamos. Nós somos Teus filhos, nós somos Tuas filhas. Caminha conosco. Fica conosco. E segura firme nas nossas mãos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Você pode se levantar? Receba uma bênção. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esse Deus que é o Emanuel, que caminha conosco, que você sinta a sua presença, que você veja os milagres extraordinários do Senhor na sua vida, na vida da sua família, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.